O episódio de hoje é especial por um motivo muito simples. Você e a comunidade pediram em peso. Depois do primeiro vídeo dos doces de engenho, eu li comentário por comentário e interagi com o pessoal. E um nome surgiu como se fosse uma invocação. Bolo de noiva. Mas também teve gente lembrando do alfenim, teve gente lembrando do japonês quebra-queixo, e teve gente que falou do doce de mamão verde, e teve gente que falou do bolo de grude, que falou, cadê meu bolinho de grude que eu como com um cafezinho? Então hoje eu volto para Pernambuco, para explorar mais dessa doçaria linda, cheirosa e maravilhosa, abrir a tampa do tacho e mostrar outros doces para a luz, porque ali ainda tem muita história, técnica e trabalho invisível para falar. Porque doce de engenho não nasce fofinho, ele nasce de sistema, açúcar em escala, tempo de fogo, mãos treinadas e, claro, logística. E quando esse sistema muda, quando a rua vira delivery, quando o engenho vira só lembrança, quando o coco fica caro, quando o mamão verde some do varejo, o doce some junto. Nem sempre é falta de saudade, às vezes é simplesmente falta de material. E olha como isso aparece no mapa do estado. Tem doce que é de casa grande, de casamento, de mesa posta. Já tem doce que é de tabuleiro, de esquina, de pregão. E tem doce que é para estrada, pensado no clima, para aguentar o calor e não desmanchar na viagem. Em comum a todos esses, todos dependem de ponto e paciência. Quem erra o ponto ali, denuncia logo, fez errado. Quem acerta, vira referência. Então nesse episódio, nós passaremos por algumas peças que vocês citaram diretamente comigo. Bolo de noiva, o que virou patrimônio e teve um pedido absurdo. O alfenim, a escultura de açúcar. Japonês, quebra-queixo e doces de tabuleiro. Doce de mamão verde, que depende de safra e ponto de calda. Bolo de goma com coco e também o bolo barra branca. Para você já assistir com o radar ligado, preste atenção nesses 3 sinais. Se o doce precisa ficar firme e durar, você já sabe que ele foi pensado para viagem, estrada, tabuleiro. Se ele depende de ponto de calda, tu sabe que ele pune à pressa, tem que ter paciência. Se um ingrediente estranho aparece, como vinho ou especiarias, quase sempre vai ter história de status e troca cultural por trás dele. Então, começando pelo que mais gritaram nos comentários, bolo de noiva. Porque ele é vitrine sim, mas ele também é a pista. O bolo de noiva pernambucano tem um plot twist que muita gente não gosta de ouvir. Ele não nasce puro e fechado em Pernambuco. Ele é uma adaptação local de um bolo de frutas britânico, da família ali do fruit cake e do Christmas cake. E ele entra no repertório pernambucano lá no século XIX, quando o estado tem contato com os ingleses e a vida social dos engenhos. E aqui entra a parte brasileira. O bolo chega como técnica, mas vira identidade. A massa escura e densa não é só estética, ela é pura engenharia. Não, entra aí farinha, muita gordura, açúcar, ovo e um pacote de especiarias e frutas secas. Uva passa, ameixa, cravo, canela, noz moscada. O álcool também entra aí, e ele não entra como frescura. Ele vai perfumar e ajudar esse bolo a conservar, porque esse bolo foi feito para durar. Em muitas versões, o vinho do Porto, que é um vinho fortificado e mais caro e mais alcoólico, vai ceder espaço para o moscatel, que ele é mais acessível. Então não é só uma questão de tradição, é uma questão de mercado e acessibilidade da disponibilidade dos produtos. E é aqui que a pernambucanização acontece. Você mantém o mecanismo, que é o bolo forte, frutado e alcoólico. Contudo, você ajusta a realidade do próprio lugar. Até o glacê branco por fora é uma outra camada que muita gente subestima. Ele faz o símbolo do casamento, cria aquele contraste entre branco e escuro e ainda ajuda a proteger o bolo, fechando aroma e umidade, blindando ele. E é por isso que muitas famílias fazem com antecedência. Ele é um bolo que aguenta o tempo e costuma melhorar com descanso. E essa é uma maturação doméstica, porque esse tempo vai ajudar a maturar e desenvolver esses aromas. Agora aqui um fato importante para você falar com segurança. O bolo de noiva foi reconhecido como patrimônio material do Estado, com registro discutido e formalizado em processo legislativo. Ele não foi feito para vender como um certificado de pureza, mas é o Estado reconhecendo, aqui tem identidade coletiva. Então aqui vai um detector prático e simples. Se o bolo é leve, amarelo e só tem cobertura branca, ele pode ser lindo, mas não é esse bolo de noiva que estamos falando aqui. O de verdade pesa na mão, tem cheiro de especiarias, de fruta, de vinho, e a fatia parece úmida e compacta, como se fosse um tijolinho de festa. E aqui faz um teste mental também. Quando você aperta com o garfo, ele cede e volta, como se fosse uma massa madura, ele não esfarela. E aqui uma coisa que pode denunciar a qualidade dele. Quando o bolo vira só decoração, você perde a técnica. Quando você vira só técnica, você perde o rito. Então Pernambuco veio e juntou os dois. E é por isso que ele virou um símbolo.
Agora, se o bolo de noiva é a vitrine, o alfenim é o oposto. Ele é o doce que hoje em dia quase ninguém vê, mas ele exige uma mão extremamente habilidosa. O alfenim não é só um doce branquinho e gostoso, ele é açúcar virando escultura. O nome dele é ligado à palavra alfenide, que do árabe significa algo como branco, alvo. Essa tradição chega ali no mundo ibérico por conta dos árabes, os povos mouros, berberes. E essa influência árabe circula nos territórios portugueses, inclusive os Açores, e de lá atravessa o oceano e chega aqui com essa cultura do açúcar. Aqui no Brasil ele aparece como alfenim, mas ele aparece em registros antigos com grafias como alfenis. E essa é até uma forma um pouco elegante de dizer que esse doce é velho, que ele viajou junto com a cultura do doce. Então, tecnicamente, ele é simples no papel, mas na prática ele é extremamente cruel. Açúcar com água e um ácido, pode ser vinagre ou limão. Isso vai te ajudar a controlar a cristalização dele. Cozinhe até ponto alto, aquele xarope que queima sem te perdoar quando borbulha. Despeja isso numa tábua ou numa pedra de mármore, deixa esfriar no tempo certo, polvilha ele com tapioca ou polvilho para você untar as mãos. E aqui vem o segredo, ficar dobrando e puxando até ele ficar numa cor branca e opaca. E esse branco não é corante, é o ar incorporando nessa puxada, é o próprio açúcar mudando de estrutura química. E a partir daí é modelagem na mão. Flor, bicho, pomba, santo, vai depender da região e da ocasião. E aqui entra um detalhe perfeito para encaixar nesse episódio. O alfenim aparece como doce de enfeite. Hoje em dia é mais fácil você encontrar esses confeitos feitos com pasta americana. Mas antigamente o alfenim podia decorar mesas e até bolos de casamento. É o açúcar contando status e devoção no mesmo gesto. O detector aqui do alfenim não é só o ingrediente, é textura e cor. Se ele está amarelado, pegajoso ou com gosto de caramelo queimado, você sabe que alguma coisa saiu do ponto. O bom mesmo é branco, quebradiço, firme, que quando você morde, ele se quebra fácil e se dissolve na tua própria saliva. E preste atenção aqui na forma dele. Ele dificilmente vai ser perfeito, como se fosse um objeto industrial. A beleza dele está justamente no trabalho artesanal, que você sabe que a pessoa dedicou tempo ali para fazer item a item. Então você vai ver muita marca de dedo e de faca. E aqui vem, por que ele some? Porque ele exige tempo, braço e temperatura. E o maior de todos, desenvolver uma habilidade artística absurda. Aquilo dele é uma escultura. Então não dá para você terceirizar em escala sem fazer com que ele perca a característica que o faça ser o alfenim. A puxada, a modelagem e a mão que os criou. Então guarda isso. Quando você vê o alfenim, você não está vendo só um doce. Você está vendo aqui uma técnica antiga, sobrevivendo até hoje, mas com muita dificuldade. É cada vez mais difícil encontrar quem ainda o faça. Então quando encontrar, valorize. E em seguida vamos para a rua. Porque tem doce que não some por ser delicado. Ele some porque a rua mudou. E é aí que entra o japonês e o quebra-queixo. O doce de tabuleiro mais famoso em Recife tem um nome muito enganoso aqui. Japonês. Não tem Japão aqui. Tem rua, pregão e açúcar. Em Pernambuco, de forma geral, o japonês é o tabuleiro, o conjunto, e o quebra-queixo é especificamente aquele quadradinho de coco duro e caramelizado. Em diversas regiões, o quebra-queixo é reconhecido como aquele doce mais firme, e vai virar um nome genérico para tudo quanto é doce que é de coco e caramelo duro. Japonês, às vezes, se refere à sua versão mais cremosa, quase um caramelo toffee, mais macio por dentro. Isso vai variar de região para região, e essa confusão faz parte da história. Mas o que podemos imaginar quando pensamos nele é praticamente uma cena da cidade. O vendedor lá, de boa, andando, empurrando o carrinho dele, ele puxa o ar pro pulmão. Japonês! E aí vem o sonzinho do apito. E em algumas regiões, o sonzinho da buzina. E ali no tabuleiro não vinha só um doce, vinha um mix de vários deles. Que ali você viu quebra-queixo, doce de coco branco, doce de batata doce, doce de abóbora, doce de amendoim, um mar de delícias. E aí isso vai mudar com o tempo e a sazonalidade e a região, os doces de frutas e castanhas. Isso daí é pura tecnologia popular. O tabuleiro aqui precisa de 3 coisas: render muito, aguentar o calor e resistir ao tempo. Por isso o doce é firme, cortado em quadrado e cheio de açúcar em ponto alto, ponto de baladura disfarçada de merenda. Porque esse controle de calda tem que ser muito preciso. Se você baixa antes, a bala vira um puxa-puxa, vira chiclete. Se você passa demais, vira uma pedra. E aí não é exagero, é estratégia de rua. O detector aqui é o som e o dente. O quebra-queixo bom faz aquele tec quando o quebra-queixo quebra e não fica aquele negócio meio elástico. Eles se soltam com uma certa facilidade uma vez rompido. E quando você mastiga, ele solta coco e açúcar, e não aquela goma industrial.
e aí se grudou no dente e virou puxa-puxa, erraram no ponto. Então aqui muito cuidado, se você tem um bloco no dente ou tu usa dentadura, isso daqui vai ser um oponente muito difícil que você vai ter que enfrentar com muita firmeza. Finalmente, um oponente digno. Nossa batalha será mais do que lendária. E aqui entra os associados que vocês citaram. Quando você pensa em tabuleiro e estrada, tem outros doces que andam junto. E aí você vai ver nego bom, compota, mariolas, doces de corte. Bezerros, por exemplo, é uma cidade lembrada como uma região que tem muitas fábricas de nego bom e mariola de goiaba. Doces de fruta que você precisa secar e durar. Então aqui começa a perceber um padrão. Tabuleiro e estrada não são só coisas românticas. São sistemas de sobrevivência doce. E quando a rua muda, o doce perde o chão. Então em seguida a gente vai para um doce que depende de ponto e safra. Doce de mamão verde, porque tem ingrediente que some antes do próprio doce sumir. O doce de mamão verde é algo que parece simples, até você tentar fazer. E aqui o primeiro dado técnico já entra com alteridade. O mamão verde entra porque ele é firme, ou seja, ele é bom para virar conserva. Em diversos materiais antigos sobre o processamento do doce de mamão verde, o doce de mamão em calda aparece como ele ralado, depois cozido, levado à calda para fazer um processo de aproveitamento e conservação. Tradução prática: se o mamão já amadureceu demais, ele simplesmente vai desmanchar. Se ele está verde demais e você não faz o tratamento correto, ele vai amargar por conta do látex. Por isso as receitas tradicionais insistem em etapas que são chatas: lavar, ralar ou cortar, deixar de molho, ferver, trocar a água e só assim começar a fazer a calda e terminar o processo dele. Ele é o tipo de doce que vai te punir se você for na pressa. E aí existem variações do mesmo tipo. Dá para fazer ela em calda e dá para fazer ela em pedaços cristalizados. E isso porque existe justamente aí a lógica de transformar a fruta em um doce durável, como se fosse uma tecnologia de preservação da própria safra. E aí vem a camadinha cultural que é ouro para Pernambuco. Existe aí uma família de doces afro-brasileiros que usam mel de engenho e rapadura, em que às vezes o mamão entra no lugar do coco. Por exemplo, o sambongo, que parece esteticamente o quebra-queixo e algumas referências apontam como o ancestral dele. Ou seja, mamão verde não é só um aproveitamento de quintal. Ele também se encaixa numa linhagem de doce de engenho, como Elácio especiaria ligada a mão e memória. Então o detector dele aqui é um trio de sinais: cor e transparência. Um pedaço bem feito vai ficar translúcido na calda. Perfume, cravo e canela aparecem sem dominar. Textura, firme e macio. Se virou borracha, o ponto denuncia logo que falhou. E por que tanta gente comentou no episódio 1 que estava difícil de achar? Porque hoje o comércio dá preferência ao mamão já no ponto de consumo. O mamão verde é matéria-prima e não um produto final. Então quando ele some do varejo, ele puxa o doce junto. Então quem ainda consegue fazer é porque planta no quintal, no terreno, ou quem tem acesso a quem o faça. Agora, e quando a base não é uma fruta, e sim a mandioca? E aí o jogo muda. Porque a mandioca não é só um ingrediente, ela é infraestrutura. Ela aparece quando falta trigo, quando a estrada pede durabilidade, quando a casa de farinha vira a padaria da roça. Então eu vou juntar duas provas disso. Um doce que nasceu da escassez e virou símbolo de viagem, que é o bolo barra branca, e um doce que nasceu na casa da farinha e cola na memória, literalmente, de quem cresceu com café preto, o grude. Se você acha que mandioca é o plano B de cozinha pobre, você está aí perdendo ponto. Em Pernambuco, mandioca vira duas coisas que parecem opostas, mas compartilham da mesma lógica. Um doce feito para viajar e um doce feito para ficar. Primeiro, barra branca. A história dele é direta. Na década de 1940, por conta da Segunda Guerra Mundial, a farinha ficou escassa e cara. E aí, quando não tinha farinha de trigo, entra um outro tipo de solução que vira tradição. Um boleiro conhecido como Seu Nascimento, da cidade de Bezerros, e que vendia bolo lá no mercado de São José, em Recife, cria uma receita substituindo a farinha de trigo por massa de mandioca. Não foi uma invenção gourmet, foi necessidade. E funcionou. Barra branca se tornou o bolo clássico do viajante. Aguenta calor, aguenta o tempo e aguenta vitrine simples. E aí ele entra no circuito que muita gente conhece sem perceber. Parada de ônibus, lanchonete de beira de estrada, saquinho de lanche. Quando for comer o bolo barra branca, você vai perceber na hora. Um bom tem textura de mandioca que sustenta. E isso sem virar seco e nem virar borracha. Se ele esfarela como um bolo comum, alguém domesticou para parecer um bolo de padaria. E aí ele perde sua identidade. Agora vamos para o outro lado da mandioca, o grude.
Se Barra Branca é a mandioca resolvendo logística de escassez e viagem, o grude resolve casa de farinha e rotina. A base dele é massa de mandioca com coco. Você assa, tosta por fora e por dentro ele faz jus ao seu próprio nome. Ele gruda. Ele é um doce de forno e de mão. E ele é muito comum para tomar com um cafezinho preto, como merenda de rua, vendido assim, com embalagem simples ou sem embalagem. E tem uma coisa que eu particularmente gosto aqui. Ele foi feito para ser anti-vitrine. Ele não precisa ser fotogênico. Ele precisa estar no ponto certo. Casquinha tostada, miolo macio, coco aparecendo. É o tipo de doce que você não dá para falsificar com aromatizante. Se errar a goma, se errar o coco, se errar a forma de assar, isso tudo vai fazer você perceber na hora. Então guarda uma coisa aqui, todos esses doces que eu falei no episódio, não é o açúcar que define eles. É o sistema que permite que a mão com que o faça ainda exista. No trigo caro, a mandioca virou solução. Na vida da casa da farinha, a goma virou identidade. Um doce viaja, o outro fica. Os dois contam e mostram Pernambuco do mesmo jeito, pelo gesto. Agora um adendo que muitos falaram. Se eu um dia fizesse um livro resgatando todos esses livros, essas receitas antigas, você teria interesse? Escreve embaixo, eu quero, e diz também qual doce você quer ver preservado. Diz aí o nome e a cidade, porque aqui no Odisseia, eu e você somos guardiões culturais da nossa linda e rica gastronomia. No fim, o prato é só a superfície. O que importa é o gesto que mantém aquela cultura viva. Então, nos vemos na próxima.